Mandar um bom dia aqui para todos. Ele falou que o doutor Roberto Balga já está aqui. É advogado do cão, né? Não? Bom dia, senhor Roberto. Hoje é segunda-feira, dia 6 de junho de 2022. Eita, que dia bom, né, pessoal? Segunda-feira, eu estou aqui no escritório do Dr. Heleno Lopes, eu cumprimento vocês todos. Quero dar um alô logo para uma pessoa que eu me encontrei na churrascaria, o nosso Geroldo Sampaio. Foi bom conhecer você, viu, Geroldo? Acaba bom. É bom que você disse o dia do seu aniversário e eu, pá, segunda-feira você nasceu, não foi? E você confirmou. Tá bom, bom dia para vocês todos. Dino Boy, você mensejando, bom dia, rapaz. Eu falei com você por telefone, você está assim, mas você está dormindo, ou passou a noite numa farra, não sei que diabo é isso, né? Bom dia. Bom dia, meu ilustre amigo Alano Maia, presidente da PCDEC, aquela vitória do Tricolor, né? Começamos a recuperação em cima do Flamengo, lá no curral deles, no Maracanã. Mais de 63 mil espectadores e público presente, não é? Bem feito. Só espectadores foram milhões, público presente. Mas foi pena, né? Ali, 4 jogadores da seleção. Tem um lá que eu não decorei o nome dele, que está contado para ser o 4º zagueiro da seleção. Tem o Everton Ribeiro, tem aquele Felipe Luiz e o Davi Luiz. Seleção, né? Foi pena desse negócio não. Bom dia para vocês todos. Torcida Tricolor, estou cheio de prazer com a vitória de ontem. E se aquele juiz que dirigiu a partida de ontem tivesse sido o juiz do jogo do Ceará aqui, a história teria sido outra. Teria sido outra, né? Que eu nunca vi um juiz mais vagabundo do que aquele do jogo Fortaleza e Ceará. Esse juiz lá, eu sei lá, é um nome estrambótico, né, pessoal? Olha, pessoal, me perguntaram, pediram a mim, se eu podia fazer uma análise sobre essa decisão do Cássio Nunes Marques, porque disseram-me que ouviram que o Cássio tinha desrespeitado o colegiado do TSE. Eu vou começar dizendo algumas coisas que eu tenho ouvido, né? Tenho assistido. Primeiro, essa deputada federal, Érica Cocai, do PT, olhe bem, ela botou nas redes sociais que o Bolsonaro ganhou a eleição de 2018 porque houve fraude nas urnas em favor dele. Aí eu pergunto, o que que o TSE não caça essa Érica Cocai? Caçou o Fernando Francisquim, deputado estadual lá do Paraná, porque censurou, desconfiou das urnas nas eleições de 2018. Por que não prendem o ladrão de 9 dedos? Porque ele agora está solto, esculambando o Supremo também. Já disse, ministro tem que falar nos autos, não pode estar falando nos holofotes. E aí? Bom, eu não vou demorar muito hoje não, porque eu estou muito ocupado, cheguei aqui cedo, trabalhei até agora, mas quero dizer para vocês que eu gostei de 2 entrevistas de ontem. A primeira que eu assisti foi do governador Ratinho Júnior. Esse cara, eu pensei que ele não era um cara competente, rapaz. O canal da Globo, não decorei, nem vi que foi das... Parece que era da UOL. Eu sei que era a Globo. Rapaz, o pessoal se arrependeu de ter convocado o Ratinho Júnior para a entrevista. Sem falar a morte. E Bolsonaro não agride o Supremo e o TSE, dizendo que as urnas são violáveis, que pode haver fraude da eleição, está desconfiando das urnas. Ele dá mal tranquilo, não, eu também desconfio. Aí eu vi, rapaz, eu nunca vi o cabo falar tanta verdade ali. Ele mostrou as realizações do Bolsonaro, mostrou as realizações do 9 Dedos, só em favor do pessoal dos ladrões das republiquetas. Pense aí,
Rapaz, um negócio horrível. Ele mostrou tudo. A outra foi já do Ratinho Pai, né? Comunicador, entrevistando o próprio Bolsonaro. Quer dizer, o povo precisa assistir às redes sociais, precisa assistir aos programas da Rádio Jovem Pan e da TV Jovem Pan. Porque você assistir aquele frenesi, aquela inquietação, aquela tara daquela mulher chamada Dani, que é o tal Daniel, esculambando o Bolsonaro, porque ela fica se tremendo todo dia de ódio, ela, essa Amanda Klein, essa Thaís Oyama, elas ficam, aí chama o tal do jornalista Labareda, vai tocar fogo na tua mãe, Labareda. Aí você passa para a Globo, vamos falar com o nosso comentarista, jornalista Camarote, vamos vender o camarote para o carnaval. É horrível, não é? Bom dia para vocês. Eu ia falar um bocado de assuntos que me pediram sobre direito. Mas vamos aqui o que vai interessar principalmente. Primeiro, eu mantenho a minha projeção, o meu prognóstico sobre esse instituto democrático que se chama poder moderador. Aquele mesmo que o nosso presidente, no dia 7 de setembro, não chegou a ameaçar, ele chegou a lembrar o poder moderador. E é um instituto democrático. Ora, o que está na Constituição é o quê? É coisa de democracia. Se tem lá estado de emergência, artigo 136 da Constituição Federal, se tem o 137, estado de sítio, e se tem o mais moderado, que é o artigo 142 da nossa Carta Política, é lógico que ameaçar não, lembrar o poder moderador é bonito. Agora, vou fazer. Eu pergunto aos senhores, se o Superior Tribunal de Justiça, cujos ministros, e eu até cumprimento o grande ministro Raul Araújo da Silva, que é cearense, o Napoleão Nunes Maia Filho já deixou, quero ver se o doutor Cláudio Almeida Santos, ministro do STJ, meu amigo particular, foi advogado, nós advogamos em lados opostos muitas vezes. Ele foi nomeado desembargador pelo 5º da OAB, depois foi também pelo 5º do STJ, nomeado ministro da Excelsa Corte. Então, os ministros do Superior Tribunal de Justiça, todos eles, entendeu? Menos 1/5, são concursados, são ministros de carreira. Aí, olha bem, se o colegiado confirmou a decisão condenatória do Lula, ratificada por 2 vezes em julgamento de apelação do ladrão, por 3 desembargadores do TRF4. A segunda vez, os 3 desembargadores negaram o provimento aos embargos de declaração. Os excelsos ministros da 5ª turma do STJ são ministros em pé de igualdade com os ministros do Supremo Tribunal Federal. Pé de igualdade que eu digo que são última instância recursal. Entendeu? Das vias ordinárias, das leis infraconstitucionais. Mas eles são de patamar equivalente, tanto é que eles têm também a aposentadoria aos 75 anos de idade. Ora, quando o Gilmar Mendes publicava, eu estou dizendo isso aqui para vocês saberem, de novo, o Lula merece um julgamento justo, ele, Gilmar Mendes, era um que, com certeza, eu presumo, mas tenho quase certeza, estava calculando o dia que o Lula cometeu o crime. Os crimes dele, né? Aí o dia que pode haver a prescrição. O Lula já tinha completado 70 anos, desculpe aí, minha alergia nasal. O Lula já tinha completado 70 anos, o Gilmar passou a vislumbrar que estava perto de prescrever
cada crime prescrever, porque o artigo 119 do Código Penal diz que as penas prescrevem autonomamente, o mesmo acontece com os crimes. Ora, o que ele faz? Nós vamos anular tudo de odó no dia que completar o prazo de 6 anos. Porque a prescrição de cada crime do Lula era de 12 anos, e assim que ele completou 6 anos de início do crime, e eles não respeitaram nem o recebimento da denúncia, porque tudo calculado. Porque vamos dizer que o crime aconteceu em 2012, a denúncia foi recebida em 2016, seria um óbice para a prescrição, porque entre 16 e 20, 2020, 2021, não chegou ao prazo de 6 anos, e daria tempo da denúncia ser recebida lá em Brasília, pela juíza lá da 12ª Vara Federal Criminal. Então não, vamos anular tudo, porque começa a correr o prazo prescricional do dia do crime. Aí tem mais de 6 anos, ele está tranquilo, artigo 111 do Código Penal, extinta a pretensão punitiva, não é pretensão. Extinta não é nem isso, é uma prescrição forjada e que a imprensa criou um neologismo jurídico, a descondenação do maior ladrão que saqueou, que assaltou os cofres públicos. Entendeu? É isso que aconteceu. Ora, se um ministro só, Luiz Edson Fachin, decretou a nulidade de todos os processos do Lula, mandando para Brasília por uma incompetência, supostamente incompetência relativa, eu digo supostamente que o próprio STF definiu que a Vara de Curitiba seria competente para tudo. Aí, se o ministro, que ganha o mesmo salário dos ministros do STJ, decretou a nulidade, e depois vem descaradamente a ministra Carmen Lúcia, mudando o voto dela, que ela tinha sido contra a suspeição do Moro, e o voto dela seria decisivo para o plenário da segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidir seria o quê? Seria a favor da população e contra o ladrão. Mas ela mudou o voto, até eu disse aqui, o artigo 39 da Lei 1079, de 10 de abril de 50, tem alguns incisos, e dentre eles o inciso segundo que diz: o ministro que muda o seu voto, que ela tinha proferido há 2 anos, pode ser submetido a um processo de impeachment. Bom, então o Cássio Nunes Marques nada mais fez do que colocar a Constituição Federal dentro do TSE. E eu quero assistir ao julgamento em plenário do Supremo Tribunal Federal, porque o ministro Luiz Fux, que é o presidente, já disse que ia colocar o mais rápido possível para ser julgado. Quer dizer, ele está retirando a prerrogativa do ministro Nunes Marques, a prerrogativa que ele tem, a faculdade que ele tem de colocar quando quiser, quando achar conveniente, quando ele proferir o seu voto por escrito, que o relator é quem decide a data de colocar aí em pauta de julgamento. Porque quando ele dá a liminar era só o embrião do voto dele, não é o total do voto, entendeu? Tudo isso é meio lamentável, porque eu quero assistir ao descaramento de um por um, menos os dois, André Mendonça e Cássio Nunes Marques, que vão votar a favor da Constituição Federal. O Cássio ainda disse assim: não, é salvado que em 2018 não estava em vigor o entendimento atual. Ele deu uma coisa do entendimento como se aquela decisão substituísse o preceito constitucional.
contido no artigo 5º, incisos 4º e 9º, e artigo 220 da Constituição Federal, que envolvem a ampla liberdade de expressão e a ampla liberdade de imprensa. Entendeu? Então, eu acho que, diante de tudo isso, eu quero ver a cara. Porque, olha, eu já assisti a uma palestra, tem um cidadão que ele é jurista. Ele, não, eu estou estranhando o meu colega Alexandre Moraes, porque eu sou colega de academia dele, ele escreveu Constitucional, muito bom o livro dele, e agora ele está diferente, ele está modificando. Eu mantenho o Alexandre Moraes como escritor de direito constitucional, mas não mantenho a posição dele atual. Isso é lógico. O Iris Ganda Martins Filho, que é jurista e é do Tribunal Superior do Trabalho, também ministro em pé de igualdade na sua área de competência, aos ministros do Supremo Tribunal Federal, entendeu? Ele também mostra por A mais B. Agora eu ainda digo mais uma coisinha e repito. Até hoje eu não ouvi ninguém falar no que eu disse aqui. Não existe mandado de prisão em flagrante, que a Constituição consagra o mandado de prisão para a prisão determinada pelo juiz. E a prisão em flagrante, que pode acontecer até com qualquer cidadão. Artigo 301 do Código de Processo Penal, você está no flagrante, esteja preso e vamos levar você para a prisão. Mesmo qualquer cidadão, o artigo 301 do Código de Processo Penal diz isso. Outra coisa mais, senhor Augusto Aras, como é que o senhor, me desculpe essa pergunta, vou fazer a pergunta que o meu nome do Estado é Kleber Braga, né? Aquele que, deputado federal, que perguntou se o Arthur Lira não tinha vergonha. Aí eu pergunto, senhor Augusto Aras, você não tem vergonha de escrever um parecer que você escreveu para a Rosa Weber? Eu quero ver a saída da Rosa Weber. Que ela fica entre a coisa, o trunfo brasileiro está nas mãos da Rosa Weber. Ela tem que botar esse negócio em julgamento pelo plenário o mais rápido possível. Olhem bem, Bolsonaro disse lá, ficam extintas a pena de 8 anos e tal, a pena de multa, fica extinta a pena de suspensão dos direitos políticos do deputado Daniel Silveira, devendo ficar totalmente limpa a sua ficha do Supremo e no TSE. E agora? E agora? Aí o que acontece? O senhor Augusto Aras prolata um parecer dizendo que concorda que seja a pena principal de 8 anos de ser eliminado, o resto ele tem que cumprir. Quer dizer, isso é a maior vergonha que existe para um homem que assumiu o maior grau do Ministério Público, que é a Procuradoria-Geral da República. Por que o maior posto? Você olhando os artigos 127 a 129 da Constituição Federal, você vai ver, rapaz, isso é uma vergonha. Vou dizer, mas por que é vergonha? Primeiro, num parecer, pegando o artigo 3º do Código de Processo Penal, que manda fazer interpretação extensiva do Código de Processo Penal e aplicar ao processo penal as normas do Código de Processo Civil, o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, com as regulamentações dos códigos, manda que o sujeito tenha que fundamentar as suas decisões. E o advogado tem também esse dever de fundamentar, o promotor também, e muito mais tem de fundamentar o juiz, o ministro, o desembargador. Aí, como é que o senhor Augusto Aras acha que a multa deve ser paga quando o artigo 49 do Código Penal
atribui o dever de pagar a multa fixada na sentença penal condenatória. Aquelas multas anteriores à sentença e as que vieram depois, já somando multa de 15 mil reais por dia, 15% do vencimento por dia, e sair só numa cabeça vazia, que não tem miolo, e o diabo é que fora também não tem cabelo. É lascar, mas não existe isso. Aí o Augusto Nunes concorda com a escassez dessa. Olha, as funções do Ministério Público, o Ministério Público é um órgão autônomo, um órgão que não é preso a nenhum poder. Ele é um poder de defender a sociedade, ficando como como o ponteiro no 12, mesmo no meio, para não deixar haver briga da sociedade com qualquer poder, de poder com quem quer que seja, daí porque ele tem uma ampla competência de defender direitos individuais e direitos difusos. Entendeu? Um promotor, ele pode propor uma ação de alimentos em favor de uma criança abandonada pelo pai. Ele pode propor uma ação de investigação de paternidade. Ele pode propor uma ação civil pública para garantir ao cidadão direitos negados pela repartição dele. São coisas, rapaz. Quer dizer, nós vemos tudo isso e temos que dar a mão a quem está estudando direito todos os dias. Não é a quem está inventando direito, que eu tenho certeza absoluta, tenho certeza absoluta que o senhor Alexandre de Moraes não dorme com mão na consciência, tranquilo, o sono tranquilo. Queira Deus, ele não tome algo para poder dormir e não se preocupar com tanta truculência constitucional, com tanta violência à nossa carta política. Não se pode inventar lei. Aliás, nós temos o berço dessas invenções. Chama-se, em primeiro lugar, Câmara Federal, segundo lugar, Senado Federal. Por que eu digo isso? Porque no momento em que o Supremo Tribunal Federal, que merece respeito e que é desrespeitado pelos seus próprios ministros, declarou: se a Câmara Federal não faz lei, nós fazemos. E o que foi que eles fizeram? Primeira coisa, união homoafetiva. Quando eles criaram isso, qual seria o dever da Câmara Federal? De imediatamente ingressar com uma PEC, proposta de emenda à Constituição Federal, para colocar no artigo 226, parágrafo 3º, uma extensãozinha. A união estável, está lá escrito na Constituição, entre homem e mulher, é reconhecida como entidade familiar. E colocar mais, é ainda conhecida como entidade familiar a união entre pessoas do mesmo sexo. É isso aí, sabe? Tinha logo freado, mas daí veio o quê? Veio a ideologia de gênero. Vamos colocar que na certidão de casamento não pode mais ter sexo da criança que nasceu. Tem que colocar depois. São coisas que a gente tolera, porque é necessário que se tolere a deturpação das pessoas, se nasce deturpado sexualmente. É como a pessoa que nasce, pega poliomielite e não pode mais andar com as pernas trôpegas, não tomou vacina e tal. Se ele nasceu aleijado, fica aleijado e tal. Então, ninguém pode censurar uma mulher que nasce com fisionomia hormonal masculina. A mesma coisa com relação ao homem que nasce pervertido. Ninguém pode censurar. Agora, querer colocar goela dentro tudo que está fora da Constituição, tudo que está fora das leis naturais da vida, que estão consagradas nos textos bíblicos, nós não podemos. Então, o que podemos é fazer leis, evitar que o Supremo aí criar uma
uma colmeia cheia de aranha, de abelhas, entendeu? Ou uma casa de maribondos, entendeu? Aumentou, o cupim aumentou do jeito que eles estão fazendo aí a Lossé, aí não está na Constituição, nada que o senhor Alexandre Moraes tem decidido, nada que o senhor Gilmar Mendes tem decidido, nada que o senhor Toffoli tem decidido. Nós vemos as excrescências desses cidadãos que deveriam respeitar a instituição chamada Supremo Tribunal Federal. Não é nem respeitar a Constituição, porque aquilo que eles prometeram, respeito à Constituição Federal, seria o respeito ao Supremo. Então eles moram numa casa errada. Eles ocupam uma casa errada, porque a casa deles deveria não ser o Supremo Tribunal Federal. Deveria ser uma barraca de subúrbio, ensinando as leis deles, prendendo arbitrariamente as pessoas, caçando o mandato das pessoas, demolindo, destruindo o cidadão, destruindo a liberdade de expressão. Eles fazem isso. Então o lugar deles é errado. O lugar dos ministros não é o Supremo Tribunal Federal, porque eles próprios destroem o nome da Excelsa Corte que eles juraram cumprir a Constituição Federal e não fazem até hoje. O nosso Supremo merece respeito. A nossa Constituição é a carta regente da cidadania. E a cidadania deixou de existir por causa dessas truculências praticadas por quase todos os ministros que compõem a nossa magna Corte de Justiça, que é desrespeitada por eles próprios. Bom dia para vocês. Não vou falar mais nada hoje, porque tem algumas perguntinhas repetitivas, eu vou juntar um bocado para responder em uma live só. Curtam o Geroldo Sampaio. Obrigado a vocês, meu irmão. Fiquei satisfeito de conhecê-lo. O Marcos Almeida, em São Paulo. Me manda aquele negócio que eu te pedi, rapaz. O endereço do Lula, a rua que ele mora no bairro de Pinheiros. Ele com o pessoal dele, né? A dona Janja. Aliás, aqui tem um colega nosso que é advogado, gente muito grande, muito fina, doutor Guilherme Janja. Bom dia para vocês. Não vou dizer mais nada não, pessoal. Bom dia. Você mande seu like, seu dislike, conforme diz o pessoal que é da internet, o profissional. E mande a sua manifestação, sua pergunta, o que vocês quiserem, em termos de música para o meu programa Morrendo de Saudade, pela Rádio Assunção Cearense, ou uma manifestação de direito que eu possa fazer imediatamente na minha próxima participação aqui perante os meus seguidores do Facebook, YouTube e Instagram. Bom dia, meu WhatsApp. 85 é o DDD 999-453883. Dá um abraço aí de Uruguai, no Assis Pereira. Um abraço a vocês e até amanhã.